Olá, irmãs, tudo bem com vocês? Sim. Vamos orar? A mamãe já orou, mas eu quero orar mais uma vez, tá bom? Vamos? Amém. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida das minhas irmãs, porque elas escolheram estar aqui comigo hoje, Pai, para que juntas nós também sejamos a Tua presença, Senhor. Fala o nosso coração. O Senhor conhece as nossas lutas, os nossos medos, as nossas limitações, os nossos anseios, os nossos sonhos. O Senhor sabe tudo que está na nossa mente e no nosso coração, Pai. Então vem, Pai, falar conosco nesta tarde, porque nós estamos aqui para ouvir a sua voz. Fala o coração das minhas irmãs, ministra, Senhor Deus, e que cada uma delas, assim como eu, possamos sair daqui, Senhor, abençoadas pela tua presença, pela tua palavra, pela tua ministração, Senhor Deus. É a nossa oração agora, em nome de Jesus. Amém? Irmãs, semana passada acho que todas estavam aqui, né? Nós falamos sobre discernimento, sabedoria, né? Uma característica que cada uma de nós deve ter, que quando o Senhor olhar para nós, além de ver em nós uma mulher bonita, uma mulher elegante, uma mulher esbelta, uma mulher saudável, enfim, Ele também olha para nós e veja discernimento. Hoje, nós vamos falar sobre uma outra característica, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês. Nós vamos a cada terça-feira, né, das que estão por vir, falar sobre uma característica que Deus quer que nós tenhamos, que a mulher tenha no coração dela, que Ele enxergue isso em nós. Então, se nós já temos, irmãs, glória a Deus, vamos aprimorar, vamos aperfeiçoar, vamos melhorar. Se não temos, vamos buscar, porque o Senhor quer que cada um de nós tenha essas características. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre honra. Quando eu falo essa palavra para vocês, honra, eu não sei o que vem na cabeça de vocês. Se vem... eu conheço alguém que recebeu uma honra. Eu conheço alguém que não recebeu uma honra. Eu não sei o que vem na cabeça de vocês, se vem uma passagem bíblica, o que vem na cabeça de vocês. Mas eu separei aqui algumas coisas que nós vamos ler, que o Senhor deixa para nós sobre honra. Por exemplo, uma das passagens que quando eu ouço essa palavra, sempre vem na minha mente, o que é? Honra seu pai e a sua mãe, um mandamento, né? Vamos ler esse versículo, irmãos? Quem quiser abrir, abre aí, ó. Está em Êxodo 20, 12. Quem não trouxe a Bíblia, aí acompanha comigo, eu vou ler para vocês. Tá bom? Posso? Todo mundo achou? Fala assim, ó. Êxodo 20, 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Lá em Efésios, também fala sobre isso. Que fala assim, ó. Lá em Efésios 6, no versículo 2 e 3, fala assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Tem 3 palavrinhas aqui que são especiais, né? Para que você vá bem. Se você quer ir bem, você precisa fazer o quê? Honrar os nossos pais, cada um de nós, né? Então isso é um exercício para a gente. Também honrar a Deus, que é nosso pai, né? O Senhor busca a honra, o Senhor quer de nós a honra, porque Ele é merecedor, porque Ele é digno. Então, cabe a cada um de nós tomar essa decisão. Se nós não fazemos isso, a partir de hoje, a partir de agora, Deus, eu quero honrar o Senhor. E o que a gente faz para honrar o Senhor? Eu deixei aqui anotadinho. O que é honra, irmãs? Honra está relacionado à reverência a Deus. Honra está relacionada ao respeito ao próximo, à obediência aos mandamentos, à busca pela justiça e retidão em todas as áreas da sua vida. Com certeza você sabe disso. Mas, irmãs, então, eu fiquei pensando lá em casa enquanto eu estava preparando isso. Como é difícil a gente praticar todas essas coisas. Não vou dizer com certeza, mas provavelmente em alguma dessas áreas a gente falha. Em alguma dessas áreas a gente deixa a desejar. E a gente tem que aprender que nós somos mulheres, que devemos ser mulheres, que o Senhor nos escolheu para sermos mulheres, de acordo com a sã doutrina, como a gente viu semana passada, que está lá em Tito. Sã doutrina. Uma doutrina que é uma instrução saudável. Então está aqui para nós, isso é bom para nós.
como ser essa mulher, né? Então, com certeza, nós falhamos em muitas áreas da nossa vida, como está aqui. Às vezes a gente falha no respeito, às vezes a gente falha no sentido de ajudar alguém que está próximo a nós. Falhamos de muitas formas. Mas o Senhor quer que a gente busque desenvolver isso no nosso coração. Isso é uma escolha de cada uma de nós. Né? Assim como a gente quer estar, de repente, com uma roupa bonita, assim como a gente quer estar limpinha, cheirosa, bonita, nós também precisamos desejar querer isso no nosso coração. Porque essas coisas, irmãos, a beleza, a formosura, a própria palavra fala, que vai acabar, vai ficar aqui. Mas, mulheres que têm discernimento, mulheres que têm honra, que honram o Senhor, isso nós vamos levar. Isso diante do Senhor, o Senhor recebe, o Senhor, isso não acaba aqui. Né? O Senhor, isso está escrito na nossa história, lá no livro que tem o nosso nome, né? Com certeza tem quem nós somos, quais são as nossas características. Amém? Então, quando a gente fala sobre honra, a gente lembra disso. E eu separei mais dois trechos para a gente ler, que está lá em Apocalipse 5. Apocalipse 5, que fala do versículo 11, no capítulo 5, do versículo 11 até o 13, que a gente vai ler. E esse trecho fala sobre a honra a Deus, tá bom? Aqui nós vimos uma honra aos nossos pais, a pessoas, mas nós vamos ver a Deus, tá bom? Todo mundo achou? Posso ler? Que fala assim. Deixa eu virar aqui. Fala assim. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Então, o Senhor merece honra, né? E como é que a gente vai fazer para honrar o Senhor? Vamos continuar aqui. Quando eu estava fazendo o estudo, eles colocam um exemplo muito interessante. Assim, interessante no livro, aquele livro que a gente está se baseando. Eles dizem assim: quando uma família real se junta, então tem o rei, tem o príncipe, tem o conde, tem tem outras pessoas que têm outros títulos, né? Quando eles se juntam, o que acontece? Aquele que tem um título, uma patente, eu não sei se é assim que fala, né? Mas quando ele tem uma patente menor, ele faz uma reverência àquele que é maior do que ele, né? Então, por exemplo, se chega um príncipe diante do rei, ele faz o quê? Ou ele faz uma mesura, ou ele abaixa a cabeça, ou ele se ajoelha. As mulheres, né, fazem aquele gesto e tal. Por quê? Com isso, ele está reconhecendo que eu sou menor do que você. Você é maior do que eu pela patente que você tem. E nós, irmãs, precisamos aprender a agir dessa forma com Deus, né? O Senhor é nosso Pai, nós temos liberdade com Ele, mas Ele é digno de honra. Então, nós devemos sempre estar diante do Senhor em reverência. Como? Eu reconheço que eu não sou nada, mas que o Senhor é tudo. Eu reconheço que o Senhor é maior do que eu. Eu reconheço que o Senhor é o Senhor, eu sou sua serva. Serva que erra, que falha, que peca, mas o Senhor me ama, então eu estou aqui em reverência ao Senhor. Porque o Senhor perdoa os meus pecados, porque o Senhor me dá uma outra chance. Entenderam? Então, a nós cabe esse reconhecimento. O Senhor é Senhor. Ele é maior que nós. Nós sabemos disso. Então, nós temos que praticar essa questão da reverência. O reverenciar a Deus. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, reconhecendo que Tu és o Rei da minha vida. Que o Senhor manda em mim. E que a mim cabe obediência. Amém? Então, irmãs, nesse livro também que a gente está falando, eles falam assim, que honra é um profundo temor reverente pelo Senhor e um reconhecimento da presença constante conosco. Então, irmãs, eu reconheço que o Senhor, que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele está comigo constantemente, em todos os momentos.
Quando eu estou bem, quando eu não estou bem, quando eu estou fazendo o que agrada a Ele, quando eu não estou fazendo, Ele também sabe, não é? E Ele é aquele Senhor bondoso, que cuida de nós e que trata conosco, para que nós possamos voltar a honrar a Ele quando nós não estamos fazendo isso. Certo? Então, irmãs, nós, como eu falei para vocês, fazemos escolhas. E muitas vezes a gente faz escolhas de estar bem aparentemente, né? Para uma irmã olhar para nós estarmos bem. Não existe problema com isso, não existe pecado com isso, né? A gente está limpa, a gente está perfumada, a gente está com uma roupa bacana, com um sapato bacana, está tudo certo. Isso é importante, como a gente falou. Mas nós temos que estar procurando melhores qualidades mais importantes, que são essas que nós estamos vendo a cada dia. Então, irmãs, isso é uma busca, isso é uma persistência, isso é uma insistência. Isso é buscar hoje, buscar amanhã, buscar depois de amanhã, e isso é uma ajudar a outra. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, não é verdade? Se eu tenho dificuldade em ter discernimento, uma de vocês pode chegar e falar: Lúcia, eu vou orar para você, Lúcia, eu vou te orientar, Lúcia, a gente está junto nessa. Se uma outra entre nós tem dificuldade com a honra, cabe a nós fazermos o quê? Irmã, nós estamos juntas. Vou te ajudar também no que eu puder. A gente vai aprender juntas. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E o Senhor vai trabalhando na vida de cada um. Né? Semana passada nós aprendemos sobre discernimento. E hoje sobre honra. E semana que vem sobre uma outra característica. E isso, irmãs, tem que arder no nosso coração. Né? Isso tem que arder. Quando a gente vai num casamento, quando a gente vai em uma festa, a gente quer estar vestida adequadamente daquela ocasião, né? Se a gente não vai, a gente fica meio um peixe fora d'água, a gente fica se sentindo meio perdida, não é? Então, irmãs, cabe a nós buscarmos a característica que nós precisamos ter. Porque não dá para viver sem essas características. Porque essas características nos fazem ser iguais ao Senhor, a termos o caráter que Ele tem. E é isso que Ele quer achar em nós. Nós estamos vivendo um tempo no mundo, irmã, em que ser mulher está sendo muito complicado, né? Eu confesso para vocês que eu vejo certas situações, assim como vocês também devem ver, que me deixam constrangida, que me deixam envergonhada. Às vezes a gente vê alguma coisa na televisão, ou até sai por aí, encontra com mulheres que não conhecem ao Senhor, que não honram ao Senhor, e a gente fica envergonhado pela forma como elas falam, pela forma delas se vestirem, pela forma delas se comportarem, pelo que elas falam, a gente fica constrangida. É o momento em que a mulher está saindo do lugar dela. Né? Deus nos criou com uma função. Deus nos criou para que nós louvemos o nome dele, que a nossa existência seja para honrar o Senhor. E muitas vezes, muitas mulheres, não é o nosso caso, mas desonram ao Senhor, envergonham a Ele. Então cabe a nós fazermos o quê? Vivermos uma vida de honra, para que outras mulheres possam olhar para nós e nos ver vestidas de honra. E possa falar: eu também quero ser assim. O que eu estou vivendo não está legal. A minha forma de viver não está sendo adequada. Mas eu quero isso daí que eu estou vendo em vocês. E nós vamos poder falar para elas: irmãs, né? Ou que não seja uma irmã, mas enfim, alguém com quem a gente possa estar ministrando, testemunhando, pregando, evangelizando. Nós vamos poder falar para elas: irmãs, o que existe em mim? Eu tenho consciência do Deus que eu sirvo. Eu sei que o Deus que eu sirvo é um Deus santo, merecedor de honra. Então cabe a mim tomar essa decisão e praticar essa questão. Quando a gente vai no casamento, irmãs, acho que todo mundo aqui já deve ter algum casamento, né? Tem aquele momento dos votos que o casal troca, né? Ele fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Aí ela fala, né? Eu vou fazer isso. Eu não sei se você já foi em algum casamento que no final, às vezes ou ela ou ele falam assim: para isso eu empenho a minha honra. Vocês já ouviram? Isso quer dizer o quê? Tudo que eu falei para você, eu vou cumprir. Eu estou assumindo um compromisso com você. Eu vou cumprir, eu vou ser fiel. Então nós, quando aceitamos o Senhor, entregamos a nossa vida para Ele, nós também assumimos o compromisso de sermos fiéis, de honrarmos o Senhor com a nossa vida. Com a nossa condição de mulher, seja em que condição você esteja, casada, separada, viúva, jovenzinha, mais velha, não importa, nós assumimos esse compromisso, porque o Senhor é digno de honra, né? Então cabe a nós
mantermos o nosso compromisso de honra com o Senhor. Então, Senhor, o que eu falo, eu faço. O que eu tenho aprendido na tua palavra como sã doutrina, eu vou praticar. Né, irmãs? E isso é um exercício. Às vezes a gente faz mais bem feito, às vezes a gente não faz tão bem feito, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas a questão é continuar na carreira. Né? Temos o nosso alvo lá, agradar a Deus, sermos mulheres que Ele nos chamou para ser. Quando nós somos concebidas, irmãs, o Senhor pensou em nós. Ele não pensou em outra pessoa. Ele nos formou como Ele desejou que nós fôssemos. Né? Então, além das características que a gente tem física, Ele também quer que nós tenhamos algumas características espirituais que estão no nosso coração. Então, temos que desenvolver o que Ele quer que tenha em mim. Eu vou saber disso pela palavra do Senhor, estudando a palavra. Como nós vemos lá no livro de Tito, no capítulo 2, né? Tem uma série de recomendações ali. Não sei se vocês leram durante a semana Tito, né? Se não, vai ser mais uma tarefa. Vamos ler de novo durante essa semana o livro de Tito, né? Então lá fala para as mulheres serem o quê? Não serem caluniadoras, não serem dadas a muito vinho, né? Ensinarem as mais novas, né? A serem boas donas de casa, a cuidarem dos seus maridos, das suas famílias. E a gente pode pensar, mas hoje é isso, porque a palavra é a mesma. Ele chama mulheres para cuidar do marido, se ela é casada, para cuidar da família dela, se ela é casada, se ela tem a família, se não tem, para cuidar dos pais, né? Honrar os pais e a sua família. Ele nos chama para trabalhar, né? Então, irmãs, aqui no capítulo 2 de Tito, tem uma série de orientações para nós. E tem uma orientação muito séria, que as mais velhas ensinem as mais novas. Sempre tem alguém mais novo e sempre tem alguém mais velho. Então, sempre vai ter alguém para aprender e sempre precisa ter alguém para ensinar. Né? No meu caso, eu já estou na segunda condição. Eu sou a mais velha, cabe a mim ensinar. Né? A Samara é a mais novinha aqui entre nós. Ela está nessa condição. Olha que privilégio, Samara. Quantas mulheres que estão aqui que podem ensinar para você, né? Além das mulheres da sua vida, né? Sua mãe e outras pessoas com quem você convive. Mas isso é uma responsabilidade nossa. O que a Samara está aprendendo comigo ou com cada uma de vocês? Quando ela olha para nós. Ou outra jovenzinha qualquer, né? Ela está aprendendo a se vestir adequadamente? Ela está aprendendo a ter um bom comportamento? O que nós falamos, ela fala assim, eu também quero falar igual a cada irmã. Né? Quando a gente é pequenininha, muitas filhas fazem isso com as mães, né? Eu tenho 2 meninas, então quando elas eram pequenininhas, volta e meia, né? De repente eu falava uma coisa para elas, ela falava, mas você falou aquilo, mas você fez aquilo outro. Aí eu prometo e falava, é verdade, né? Então, a gente ensina às vezes muito mais sem falar, mas com o que a gente faz do que falando. Então as jovenzinhas estão de olho em nós, cabe a nós ensinarmos. Com certeza a Samara convive com pessoas mais jovens do que ela. Cabe a ela ensinar. Né? Todas nós temos uma responsabilidade. E, irmãs, nós vamos aprender a ser mulheres que agradem ao Senhor, que têm características que o Senhor se agrada, estudando a palavra do Senhor. Não tem outro caminho. Não existe. É só isso. Né? Aqui tem inúmeras orientações para nós mulheres, inúmeras. Né? Eu posso citar para vocês muitas. Por exemplo, Provérbios 31. Lê lá. Quando eu me casei, todos os dias eu lia Provérbios 31. Porque eu falava, é difícil o casamento. Eu ia lá e lia, Senhor, me ajuda. Senhor, me capacita. Né? Então, isso é para tudo. Né? Hoje eu não estou mais nessa condição. Mas eu continuo buscando, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, me capacita. Eu quero ser bênção na vida das minhas irmãs, eu quero ser bênção na vida das minhas filhas, eu quero ser bênção com as pessoas com quem eu convivo. Eu quero ser sal, eu quero ser luz, eu quero ser uma mulher que tem discernimento, eu quero ser uma mulher que honra o Senhor, eu quero ser uma mulher que as pessoas olhem para mim e possam falar, você, como é que você faz? O que acontece com você? E eu posso falar, Senhor, misericórdia, né? Eu quero poder instruir as mais novas, porque isso é uma palavra de Deus para a minha vida, irmãs. Nós não podemos fugir disso. As mais velhas têm uma tarefa importante. E cabe a nós ensinarmos as mais novas. Hoje em dia, como eu estava falando para vocês, as mulheres estão numa condição muito
diferente da que Deus chamou a gente para ser, né? Então, como eu estava falando com vocês, muitas vezes a gente ensina alguma coisa sem falar, mas com o nosso comportamento. E hoje, as mulheres não querem muitas vezes estar no papel que elas foram chamadas para estar, né? De repente, ela é casada, ela tem um marido, ela tem filhos, mas a prioridade é o trabalho, a prioridade é o salário, e a família é deixada de lado. Vamos buscar isso na palavra. Como é que a gente vai ordenar todas essas coisas? Como é que a gente vai conviver com todas essas coisas? Tem hora, irmãs, que a gente precisa fazer o quê? Dizer não para certas coisas. Tem horas que por mais que aquilo me agrade, tem horas que por mais que aquilo me atraia, tem horas que por mais que aquilo vai ser bênção para mim, eu tenho que lembrar que eu tenho que dar honra a quem merece honra, ao meu marido, no meu caso, às minhas filhas, né? Não dá para mim deixar isso de lado, porque eu vou responder por isso diante de Deus. Então, cada um está numa condição, né? Quem não é casada, não tem problema, mas o que acontece com ela? Ela também vai prestar, por quê? Tem marido, tem os pais, tem filhos, né? Tem as irmãs aqui na igreja, tem os irmãos da igreja, ou seja, nós estamos numa posição que nós sempre temos a oportunidade de abençoar alguém. Nós sempre vamos ter a oportunidade de sermos usadas por Deus através do discernimento e através da honra. O Senhor é digno, Ele é merecedor de honra. E Ele quer isso de mim e de você. Então, irmãs, cabe a nós entregarmos isso ao Senhor, né? Eu já estou terminando, mas antes eu quero só ler para vocês alguns detalhes que ficam aqui no estudo, que eu quero ler assim, do jeito que está no estudo para vocês. Que diz assim, olha, uma mulher que honra a Deus, uma mulher que é reverente a Deus, porque as coisas andam juntas, aquela postura, né? O Senhor é maior do que eu. O que acontece com ela? Ela lê a Bíblia e obedece a palavra que nós falamos, né? Irmãs, de repente você falar para mim, todo dia eu abro a Bíblia e leio. Que bom, espero que você faça isso todos os dias. Espero que você continue a fazer. Mas tem um complemento. A gente tem que obedecer. Sabe aquela coisa de ter a Bíblia aberta lá na nossa casa, no Salmo 91? Não vai trazer bênção nenhuma para nós. Mas a obediência ao Salmo 91, a obediência a toda a palavra do Senhor, é que vai fazer a diferença. Então, irmãs, nós precisamos ser mulheres que honram o Senhor. E ler a palavra, estudar a palavra, obedecer a palavra, praticar a palavra, honra a Deus. Amém? Outra coisa. Mulher que é reverente a Deus, ela serve ao Senhor com fidelidade e com sinceridade. Ou seja, ela serve, está no coração dela. Isso brota, isso arde. E ela é sincera. E ela é fiel. Isso precisa haver no nosso coração. A gente precisa falar, Senhor, desperta isso em mim. Porque eu quero ser uma mulher conforme o Senhor deseja que eu seja. Certo? Resumo. Ela é cuidadosa sobre as suas decisões. Irmãs, difícil, né? A gente, uma mulher que honra o Senhor, não sai tomando decisões aí de qualquer jeito. Ela busca o discernimento para poder honrar a Deus e tomar a decisão correta. E isso, irmãs, é em tudo. É na fila do supermercado, é como você vai fazer as compras do mês, é na faculdade, é no trabalho, é na igreja, é em todo lugar onde nós formos. Né? Nós temos que saber tomar boas decisões. Através dessas boas decisões, testemunhar do nosso Deus. Testemunhar. Através do nosso discernimento, das nossas boas decisões, honrar ao Senhor. Amém? Outra coisa. Ela não é sábia aos próprios olhos dela. Porque eu faço assim, né? Falo assim, eu faço tudo certinho, eu tenho certeza, está tudo bem com a minha vida. Mas e aos olhos do Pai? Né? Como o Senhor tem nos avaliado? Ele tem nos dado o aval e falou, a Lúcia me honra. Sério, está ticado hoje, a terça-feira está tudo bem. Né? Isso é cada dia. Como que o Senhor tem olhado para nós? Ele tem encontrado honra em nós? Em relação a Ele, né? É uma mulher que se desvia do mal, irmãos. Né? Aquilo que a gente estava falando hoje,
Muitas mulheres não estão sabendo fazer boas escolhas e têm escolhido um caminho que é mau aos olhos do Senhor. Às vezes é um caminho mais fácil, mas não é o caminho correto. Então, irmãs, buscar a palavra do Senhor. Que caminho o Senhor quer que nós tracemos? Que boas decisões o Senhor quer que a gente tome? Qual é o caminho do bem? Não o caminho do mal. A gente estava conversando um pouquinho antes hoje, aqui do culto começar, né, Marilena? Sobre certas decisões que a gente faz. E às vezes, irmãs, a gente faz a escolha. Hoje eu não vou estar na reunião. Hoje eu não vou estar no culto. Está errado isso? Está certo isso? Vai da consciência de cada uma, né? Mas nós sabemos qual é o bom caminho. Nós sabemos a melhor decisão a tomar. Eu entendo, irmãs, que não dá, de repente, né? Todos os dias para a gente estar em todos os cultos que tem a gente estar, é difícil. Às vezes a gente tem um compromisso, enfim, às vezes acontece alguma coisa. Mas são escolhas que nós fazemos. Sempre vai ter alguma coisa nos impedindo para estar aqui. Se a gente der vazão a isso, a gente não vem para a igreja. A gente não traz honra do Senhor. A gente não usa o nosso discernimento. Então eu sabia escolher qual é o bom caminho, qual é a melhor decisão. Cabe a nós buscarmos no Senhor isso, né? E uma mulher que ouve, que é reverente, ela busca isso. Amém? Ela trata aos outros com gentileza e delicadeza. E nós como tem faltado isso. Você já tem percebido como as pessoas estão por aí rudes, grosseiras, mal educadas? Eu estava lendo isso daqui, eu lembrei de uma situação que eu vivi com a Kézia. Ela até contou no culto de quinta-feira que o nosso carro, ela teve problema com o nosso carro e a gente precisou de uma ajuda. Ela me ligou, o carro dela parou aqui na área verde. Ela me ligou e eu falei, eu vou aí, não sei o que fazer, vou aí. Fui lá. Cheguei lá, já estava esse pessoal que passa acho que era CET, eu não sei exatamente o nome. Ele parou, tinham 2 homens no carro para prestar ajuda para ela, né? E ela pegou e falou, olha, eu não sei o que está acontecendo. E eles muito gentis, muito bondosos. Ela estava sem combustível, eles podiam dar uma bronca nela, podiam dar uma multa para ela, mas eles foram gentis para ela porque ela não sabia disso. Eles entenderam, eles viram assim até a ingenuidade dela em relação a isso. Chegou, olha, ele falou assim para ela, o que eu vou fazer? Eu vou guinchar o seu carro até o posto. Aí eu falei para ela, obrigado moço. E ele falou assim para ela, você sabe como fazer? Porque ele viu que ela nunca tinha passado por isso. Ele falou, minha filha, já estou te levando, ainda vou ter que ficar aí, né? Ele riu, falou, olha, você vai fazer assim, você vai pegar o volante, não sei o quê. Tá bom? Ele falou, eu vou devagarzinho, você vai atrás, tá tudo certo. Chegou no lugar, eu falei, Kézia, ele vai levar a gente até o posto. Eu falei, mãe, como assim? Eu falei, você vai ter. E olhando à nossa esquerda, tinha um posto, mas era contramão a rua que vinha. Aí eu falei, Kézia, você que vai ler quanto que ele vai parar aí, você vai nos levar até lá. Ela falou, mas não é contramão. Eu falei, vamos seguir? Ele mandou, vamos seguir, né? Uma hora, um deles saiu do carro, parou o trânsito, e aí o outro continuou dirigindo bem devagarzinho e ela foi. Nós estávamos na contramão. Irmãs, um motorista do outro lado, mas ele ficou tão bravo, mas ele ficou tão indignado. Isso era cedinho, era de manhã. Ele falou um monte de coisa feia. Nossa, ele estava muito irritado. Eu fiquei constrangida pelo moço que estava ajudando a gente, porque eu falei, ele não precisava ouvir nada disso que ele ouviu. Ele está fazendo um favor, uma gentileza para mim. E ele ouviu quieto. Ele só falou para ele, o senhor fica quietinho aí, que eu não estou fazendo nada que eu não possa fazer. E deixou o homem falando lá, né? Mas ele estava indignado. Eu fiquei pensando, irmãs, era cedo. Esse homem levantou. Claro que eu não sei o que esse homem estava passando, né? A Kézia ainda ficou brava, eu falei, Kézia, eu não sei o que ele está passando. De repente ele está indo socorrer alguém, de repente ele está, sei lá, eu não sei também o problema dele. Mas não precisava, ele podia ter falado, moço, eu estou com pressa, eu não posso parar. Mas ele poderia ter falado de uma outra forma, poderia ter se expressado de uma outra forma, né? Enfim, passou, nós deixamos falar. O moço nos levou até o posto, nos deixou lá e falou, olha, tá tudo certo, fica tranquilo, vai trabalhar com tranquilidade. E eu fiquei pensando, eu falei, moço, obrigado, o senhor foi muito gentil, eu agradeci muito a ele. Eu falei, assim como nós recebemos essa gentileza, eu espero que também vocês recebam uma gentileza hoje, de Deus, porque ele foi muito bondoso conosco, né? Mas a gente tem recebido o quê, irmãs? Palavras duras muitas vezes, né? Eu vejo no trânsito, às vezes eu saio com as meninas às vezes no carro, eu fico boba. Como que às vezes por uma coisinha tão simples, um que entrou na frente do outro, já vira uma briga, um xinga o outro, um reclama do outro. No supermercado, se alguém passa na sua frente, já é uma briga. Não. Eu fico pensando, gente, o que está acontecendo? Cadê a nossa paciência? Cadê o nosso cuidado com o outro? Cadê a nossa gentileza? E eu penso sempre assim, sabe, irmãs? Sempre que alguém faz uma gentileza para mim, eu sempre olho para essa pessoa e falo, Deus, faz uma gentileza para ele também, para ela também. Eu sempre tento, porque
Como é bom a gente receber uma gentileza, né? Olha que delícia, irmã. Muito obrigada. Não é maravilhoso receber uma gentileza? A dona Neuza não precisava fazer uma água para mim. Mas ela trouxe. Geladinha, gostosa, ela está pondo em prática. Obrigada, dona Neuza. Deus abençoe a senhora. Não foi uma coisa tão simples, mas é tão bom. Às vezes a gente fica pensando, mas eu tenho que ter uma coisa muito grande. E não é, irmãs. São coisas simples. Às vezes dá um sorriso. Às vezes, sei lá, fazer um elogio. Né? Às vezes falar que bom você ver, com saudade de você, bom te ver. Não é, não custa, irmãs. Eu lembro quando eu estava doente, a gente, né, fica num momento frágil, num momento, enfim. E eu lembro assim que às vezes eu entrava no ônibus e imediatamente alguém levantava para me sentar. Aí eu pensava no começo, eu ficava brava, né? Depois eu comecei a entender, eu falei, Deus, isso é uma gentileza. Alguém me viu e falou, ela não está bem, vou deixar ela sentada. E eu comecei a entender de outra forma. Agradecia, sentava, ficava ali aquele tempo, glorificando o Senhor, porque, Senhor, o Senhor foi um carinho que o Senhor fez em mim através de uma pessoa. E essa pessoa se deixou ser um instrumento, né? Então, irmãs, nós temos muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Pôr o outro em primeiro lugar. E isso traz honra ao nosso tempo. Né? Nesse dia que esses dois homens nos ajudaram, eu falei, olha, eu amo a vida de vocês. Não falei isso para eles. Né? Eu e a Kézia comentando, pensando, eu conversando com Deus. Eu falei, Deus, eu quero honrar esses homens, porque eles eles nos trataram de uma forma que nós não merecíamos ser tratadas. Mas eles foram bondosos com a gente. Então, irmãs, quantas vezes a gente também precisa ser assim? Falar, eu poderia ser assim, mas eu escolho ser diferente. Eu escolho honrar. Quando Deus nos vê fazendo uma atitude dessas, o que acontece com o Senhor? Eu imagino. Ele abre o sorriso. Eu falo, a minha filhinha está aprendendo, a minha filhinha está praticando, eu estou tão feliz. É isso que o Senhor quer, irmãos. Não importa a nossa idade. Nós sempre estamos ali, caminhando, né? Buscando o nosso alvo. E nós vamos entrar no céu assim, irmãos. Mulheres que têm discernimento, mulheres que têm honra, mulheres que honram o Senhor, mulheres que têm um comportamento digno, mulheres que sabem falar, que sabem se posicionar de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui de cultura, de falar bem, não é isso. É isso, ó. Né? A boca fala do quê? O coração está cheio. O que está cheio no nosso coração? Pensa aí. O que precisa sair do seu coração que tem desonrado o Senhor? O que precisa entrar para honrar o Senhor? Amém? Eu vou deixar essas perguntas aí para vocês no ar. Amém? Mas se lembra, minha irmã, que você é especial, que você é querida, que você é amada, que tem um Deus que é maior do que tudo, do que todos. Ele é Senhor e Ele ama você. E Ele quer você perto dEle. Ele quer você do jeito que Ele sonhou que você seja, cheia de discernimento, cheia de honra. E eu já declaro sobre a vida de vocês, cheia das outras qualidades que nós ainda vamos estudar. Que você seja cheia, eu quero ser cheia. Isso, irmãs, cada uma de nós tem que buscar. Cada uma de nós tem que batalhar. Porque é assim que nós vamos ser abençoadas. E é assim que nós vamos ser a mulher que o Senhor deseja que nós sejamos. Ele sonhou com cada uma de nós. Eu quero que a Jamira tenha essa qualidade. Eu quero que a Jamira tenha essa qualidade. Eu quero que a Tereza tenha tal qualidade. Cada um de nós. Né? Mas muitas vezes essa qualidade não está na nossa vida. Nós precisamos desenvolver. Então, irmãs, vamos escolher sermos mulheres sábias, mulheres que honram ao Senhor, mulheres que têm posicionamento, mulheres que não envergonham o reino de Deus, mulheres que sabem o que falar, como falar, quando falar, por que falar, mulheres que se posicionam, isso sim, isso não, isso eu quero, isso eu não quero. Nós sabemos o que fazer porque nós temos a palavra do Senhor. Então, irmãs, essa semana, mais uma tarefinha para vocês. Continuem lendo o Tito 2. Lá tem instruções para nós. Amém? Para mim e para cada uma de vocês. Independente da nossa idade, independente do nosso nome, mas para todas nós, mulheres que amamos ao Senhor, que queremos honrar o Senhor com discernimento bom. Amém? Amém? Era isso. Até semana que vem para vocês, então. Tá bom?